Olá, tudo bem? Antes de entrarmos no tema de hoje, eu quero desde já pedir para você não se esquecer de dar o seu like, partilhar os vídeos nas redes sociais, ativar as notificações e se não se inscreveu ainda no canal, se inscreva para continuar a receber estes vídeos conforme eles vão sendo lançados. Para você que entrou neste canal pela primeira vez, eu quero dizer que esse não se trata de mais um canal que vem destilar ódios nem da extrema-direita nem da extrema-esquerda como forma de promover esses extremismos ou de obter bastante visualizações. É um canal que trata questões políticas relacionadas com o Brasil e relacionadas com Portugal, países em que eu tenho relação, primeiro porque sou cidadão brasileiro de nascimento e parte de mãe e português, porque o meu pai era português e já vive muitos anos em Portugal, aliás, como se pode notar pelo meu sotaque. E, portanto, que procura tratar essas questões de uma forma devidamente ponderada e onde, evidentemente, são as minhas posições que estão em causa, sou eu que apresento as posições, mas procuro sempre justificá-las de uma forma que as pessoas poderão concordar ou não, mas vão entender como é que eu construí o meu raciocínio. Mas vamos ao tema de hoje. O tema de hoje tem a ver com algo que está a ser discutido há algum tempo no Brasil, que é a necessidade de se fazer uma profunda reforma do sistema previdenciário. E a verdade é que essa reforma é efetivamente necessária ser feita. Porquê? Porque são bilhões e bilhões de reais que poderiam estar a ser destinados para criar uma saúde de melhor qualidade, um ensino de melhor qualidade, para maiores investimentos, que o Brasil tem uma extrema necessidade de investimentos em infraestruturas de transportes, por exemplo, e que não pode ser feito porque grande parte do orçamento é canalizado para a Previdência e, sobretudo, para benesses que, se acabar-se com elas, o dinheiro, eu tenho a certeza absoluta que isto a questão previdenciária deixará de ser problema e, muito pelo contrário, será possível criar-se uma previdência mais justa, onde as pessoas que hoje recebem aposentadorias miseráveis possam receber uma aposentadoria mais justa e, evidentemente, aquelas que recebem aposentadorias de dezenas ou até de centenas, eventualmente, de milhares de reais, terão que passar a receber um valor mais próximo daquilo que é natural representar as aposentadorias. No meu ponto de vista, as aposentadorias não deveriam servir para as pessoas viver na opulência. Aposentadorias deveriam servir única e exclusivamente para garantir uma vida digna à pessoa depois de atingir, acabar o seu tempo, digamos, como trabalhador, depois de deixar de ter condições de exercer a sua atividade, tem ali uma garantia de que o Estado não a vai abandonar, porque ela também, ao longo da vida, criou as condições para isso através dos seus descontos. Então, vamos ao conjunto de pontos que eu tomei aqui nota, de como seria possível que essa reforma fosse feita e de forma justa e como haveria dinheiro que não há agora se não houvesse certos tipos de desperdícios. Primeiro, o sistema judiciário. Existe uma coisa no Brasil que eu acredito que deve ser, que é no único país do mundo, porque é uma coisa tão bizarra, tão absurda, que absorve bilhões e bilhões de reais, tenho a certeza absoluta, todos os anos, porque é algo que, se fosse praticado em todo o país, que se fosse comum a todas as categorias, não havia trabalhador pura e simplesmente. E tem a ver com o seguinte: ao contrário do que acontece no sistema privado, por exemplo, quando um trabalhador comete uma falta extremamente grave, ele é despedido por justa causa. E como ele é despedido por justa causa, ele deixa de ter direito a qualquer tipo de benefício. Ele vai para casa sem nenhuma espécie de apoio. No sistema judiciário, não. No sistema judiciário, sempre que um juiz, por exemplo, comete um erro grave, passivo de despedimento por justa causa, ele recebe um prémio. E qual é o prémio? Ele vai para casa com a aposentadoria compulsória, onde ele vai continuar a receber exatamente o mesmo valor que receberia quando exercia a sua atividade. Ou seja, transforma-se aquilo que deveria ser um castigo, e um castigo grave, numa benesse, num prémio.
Repara, essa pessoa a partir de agora vai poder viver os 365 dias do ano tranquilamente, numas férias perpétuas, sendo paga pelo contribuinte. Porquê? Porque cometeu uma falta grave e deveria estar à procura de outra atividade para poder sobreviver, porque foi responsável pela situação em que se encontra. Evidentemente, se isso fosse praticado, fosse prática geral, imaginem o que acontece. Uma pessoa arranjava um emprego, numa atividade qualquer, ao fim de algum tempo, olha, estou cansado disto, cometia uma falta grave, ia para casa e o patrão continuava a pagar como se ele estivesse a trabalhar. E estão a ver que ao fim de pouco tempo estava toda a gente em casa e ninguém ia fazer absolutamente nada, porque não é preciso, a pessoa basta fazer uma falta para continuar a receber sem fazer nada. Portanto, isto é uma bizarrice que só se compreende mesmo porque, por causa do poder que o Poder Judiciário tem. O Poder Judiciário tem um poder tão grande que se permite fazer esse tipo de coisas. Mas, evidentemente, existe também o poder legislativo, que também é muito bom com eles próprios. Vejam, por exemplo, o caso de um deputado. O deputado é eleito, ao fim de um mandato pode ir embora, que já tem garantido uma espécie de pensão vitalícia, onde ele vai continuar a receber um salário significativo, só porque esteve 4 anos, em muitos dos casos, aliás, a maior parte dos casos, sem fazer absolutamente nada. E mais, é que ele nem sequer desconta. Então, reparem uma coisa, se acabasse com essa benesse dos juízes, imagina os bilhões de reais que se pouparia, sendo que, como eu disse, as aposentadorias nunca podem ser feitas pelo valor igual ao que a pessoa está a trabalhar, porque se a pessoa já não está a trabalhar, há um conjunto, inclusivamente, de custos que ela tem para exercer a atividade dela que deixa de ter. Portanto, nada mais legítimo que haja um corte no valor que ela vai continuar a receber pela sua aposentadoria. É perfeitamente justo. No caso dos deputados, o que é que seria justo? Bom, ele está lá há 4 anos no Parlamento, ele durante esses 4 anos iria continuar a descontar, por exemplo, para o INSS, porque só deveria existir um sistema no Brasil, não faz, em nenhuma parte do mundo faz sentido existir um sistema especial para o setor público e um sistema para os cidadãos de segunda classe, digamos assim, que é o setor privado. Não, deveria ter um sistema único para todos. E os deputados descontavam, quando chegasse a idade da aposentadoria, aqueles 4 anos iam contar com 4 anos de atividade em que ele teve a descontar e, portanto, só iria somar a aposentadoria que ele tivesse direito. Sair do Parlamento, inclusivamente podendo somar essa aposentadoria a outras aposentadorias que vêm a ter direito, é um perfeito absurdo, é imoral. E aquilo que é imoral, como eu sempre digo, não pode ser legal. Depois temos a questão dos militares. Reparem, os militares com 45 anos podem passar a reserva. Eles dizem que têm um sistema especial, eles alegam que têm uma série de especificidades, pela sua atividade, que não podem ser tratados como os outros. Primeiro, não há nenhuma razão para toda a gente não ser tratado de forma igual. Porque se existem especificidades dos militares, também existe do gari que anda apanhando lixo no meio da rua, que anda de madrugada carregando caminhões de lixo, e é inconcebível, por exemplo, que uma pessoa com mais de 60 anos continue a fazer esse tipo de atividades. E também tem as suas especificidades. Professores também têm especificidades. Toda a gente ir por aí não vai a lugar nenhum, porque todas as profissões têm as suas especificidades. Não se admite que um militar com 45 anos de idade possa ir para a reserva. Mas reserva não é aposentadoria. Bom, quantos militares, depois de passar a reserva, foram chamados e quantas vezes foram chamados? Eu dou o exemplo do Jair Bolsonaro, do atual presidente. Ele, ao que parece, exerceu as funções militares durante 17 ou 20 anos aproximadamente. Passou para a reserva porque, inclusivamente, cometeu um erro grave,
foi julgado pelo Tribunal Militar e entendeu-se que o que deveria fazer era passar para a reserva de forma compulsória, em que ele passa para a reserva e continua exatamente como no sistema dos juízes, ele continua a receber exatamente o mesmo valor como se estivesse na atividade militar. Repare, muito novo, devia ter uns 30 e poucos anos, não sei exatamente, já estava a viver, já poderia viver como uma pessoa que trabalhou a sua vida inteira, que descontou a sua vida inteira e que, infelizmente, não consegue ganhar nem uma pequena parte daquilo que ele ganha. Sendo que esse dinheiro vem todo do mesmo sítio, todo do mesmo sítio de onde é dos impostos, é daquilo que os cidadãos, muitos deles, que depois, quando chega a idade da aposentadoria, não têm direito a uma aposentadoria digna, e está a pagar para essa gente. Então, o que acontece? Mais um caso em que temos um setor com poder, nesse caso dos militares, que se beneficia de um conjunto de benesses para construir todo esse déficit enorme que, se houver dignidade, se houver ética por parte dos deputados, tem que acabar. Depois vamos a outro exemplo, já não tanto a ver com o judiciário, mas é um sítio onde se poderiam poupar bilhões de reais todos os anos. É na questão dos assessores. Os assessores dos deputados, dos senadores, tanto do deputado federal como dos deputados estaduais, em que funciona aquilo que até estamos a ver agora de forma escancarada com o Flávio Bolsonaro, que é a história da rachadinha, em que se contratam, cada deputado tem direito a um determinado valor que ele pode contratar o conjunto de assessores, um número enormíssimo de assessores. Há deputados com mais de 30 assessores, não sei para quê, não faz nenhum sentido, a não ser para se fazer isto que eles fazem, que é, em vez de contratar assessores para, por exemplo, ele não domina a área da economia, então vou ter um assessor de economia para me dar apoio. Não domina a área jurídica, vou ter um assessor da área jurídica para me dar apoio. Não a domina, sei lá, a questão ambiental, eu vou querer então um assessor para a área ambiental. Eu preciso de uma pessoa que trate das questões com os jornalistas, vou ter então um assessor de imprensa. E, portanto, com 3, 4, 5 assessores estava o problema resolvido. E cada um com a sua especialidade. Não, contratam-se dezenas de assessores, sem nenhuma qualificação. Alguns, como vimos no caso do Flávio Bolsonaro, são motoristas e que têm salários altíssimos, em que depois parte desses salários reverte a favor do Bolsonaro, porque a pessoa que vai exercer a função evidentemente não tem nenhuma qualificação para aquilo, recebe um determinado valor oficial pago pelo Estado e desse valor é retirado uma parte para o bolso do deputado que o escolheu. Ou seja, o que se está aqui a promover é uma forma de corrupção onde o Estado, mais uma vez, é lesado por deputados corruptos, porque isso tem tudo a ver com corrupção, que se aproveita para criar esses esquemas para aumentar significativamente as suas rendas. Como é que poderia ser feito isso? Muito simplesmente, no quadro público, existem especialistas de todas as áreas. Por que não, pura e simplesmente, o deputado poder escolher entre os quadros disponíveis do sistema público, de funcionários concursados pelo sistema público, com provas dadas até por concurso de que tem qualificações naquela área, e escolher um assessor para a área económica, um assessor para a área jurídica, um assessor para a área ambiental e por aí fora. Não havia nenhum custo para o Estado, porque essas pessoas já estão disponíveis no sistema público para prestar esse tipo de serviços. Eram bilhões e bilhões de reais que se poupavam nesse sistema. E outra coisa, até alguns anos atrás, os vereadores não tinham qualquer salário. E as coisas funcionavam, curiosamente, melhor do que funciona hoje, que eles têm salário. Imaginem se os deputados, pura e simplesmente, concluíram uma coisa muito simples. Não funcionou os vereadores passarem a ter salário, porque isso não melhorou o sistema. Então, se não melhorou, vamos dar um passo atrás e vamos voltar ao antigo sistema. Vamos voltar ao antigo sistema em que o vereador não tem salário, exerce a sua função apenas porque
pretende prestar um serviço, ele quer efetivamente fazer um serviço pela sua cidade, pelo seu estado, ele quer produzir alguma coisa. E para isso, como é algo que ele quer fazer de coração, porque entende que tem um papel a desempenhar, ele pura e simplesmente abdica não deveria sequer ter direito, e vai fazer isso voluntariamente. Isso é uma coisa que, garantidamente, o serviço seria melhor prestado, porque as pessoas estariam a fazer isso com amor, estariam a fazer isso de forma desinteressada. Há cidades em que, aliás, o número significativo, quase todas as cidades do Brasil, acontece mais essa bizarrice, em que os custos com a máquina para gerir as cidades é muito maior do que o dinheiro disponível para tudo o resto, para investimentos nas áreas de saneamento, para investimentos na área de educação, de saúde. As prefeituras, muitas delas estão falidas, estados estão falidos, precisamente por causa disto. Uma das razões é essa. Depois há um conjunto de outras razões. Eu só estou a apontar algumas. Se eu fosse apontar todas, esse vídeo ia durar dias, provavelmente, nem sequer horas. Depois temos, por exemplo, o caso das benesses dos deputados que recebem, por exemplo, para subsídio para quando é eleito ou até reeleito para se realojar. E o que acontece é uma coisa, mais uma bizarrice, que não tem cabimento absolutamente nenhum, que é o deputado que foi reeleito, não teve que sair do lugar porque ele foi reeleito, ele não só tem direito na mesma a receber um subsídio de mudança, como recebe duas vezes. Ele recebe o subsídio de mudança para tirar a mudança de onde ele está para onde ele iria, que não foi, porque ele foi reeleito, e depois recebe outro subsídio de valor igual para tirar outra vez o material de onde foi, da sua casa, por exemplo, para Brasília de novo. Isto é uma coisa completamente absurda. O deputado não saiu de lado nenhum, o material não saiu de lado nenhum, o deputado foi reeleito. E depois acontece esta coisa extraordinária. É que depois, quando o Miguel Maia é o presidente, para quem não sabe, o presidente do Congresso, é chamado a atenção para comentar sobre isso, ele, muito indignado por causa de um juiz de primeira instância que resolveu cortar com isso, que faz todo sentido, ficou muito indignado porque isso é uma decisão dos deputados e, portanto, como é a decisão dos deputados, para ele é legal, porque é legal, evidentemente, os deputados aprovaram é legal. Agora, moral é que não é nenhuma. Não existe nenhuma moralidade em fazer isso. Então ele defende com o seguinte argumento, é que o Parlamento até gastou a menos do que eu poderia gastar, 200 milhões de reais. Mas isto é uma coisa que realmente não sei como é que uma pessoa é capaz de usar uma justificação como essas. Porque esses 200 milhões é uma migalha. Eu não sei exatamente quanto é que é o valor, mas já ouvi alguns jornalistas, conhecedores de Brasília, que estão dentro de Brasília, conhecem bem, que fala que só o orçamento do Congresso anda à volta entre 10 a 12 bilhões de reais. O que é chegar no fim do ano e sobrar 200 milhões. E é preciso muita cara de pau para poder justificar isto, o injustificável, com ter sobrado 200 milhões. Não, nós até podíamos ter dado mais, sobrou 200 milhões, nós podíamos até ter criado uma outra modalidade. Disse, olha, meus amigos, temos aqui 200 milhões, vamos dividir por nós, criamos aqui um esquema qualquer, um subsídio, sei lá, por cafezinho, por exemplo, um subsídio para o cafezinho. E vamos pegar nesses 200 milhões que sobrou, e vamos dividir entre nós. E pronto, era legal, porque foi os deputados que decidiram, é legal, ninguém pode ser preso nem condenado por causa disso. Agora, moral é que não tem nenhuma. Agora, vamos lá ver. Pensem comigo. Se tudo isso fosse implementado, vejam os bilhões e bilhões de reais que seriam possíveis poupar. E vejam como seria fácil, inclusivamente, trazer, criando justiça, não se trata de comprar, mas de uma forma justa, trazer a população a aderir a essa ideia da necessidade da revisão, da reforma do sistema previdenciário. Era dizer assim, meus amigos, com isto feito,
os bilhões que vão ser poupados, é possível pegar numa parte desse dinheiro, até porque é justo e até benéfico para a economia, e vamos fazer o quê? Vamos aumentar as pensões mais baixas. As pensões do INS mais baixas não só não vão ser mexidas, como até vão ser melhoradas. Dessa forma, é mais dinheiro que é injetado na economia. Dessa forma, vai poder fazer aumentar o crescimento do PIB, porque essas pessoas que têm as pensões mais baixas são pessoas, evidentemente, que têm um conjunto enorme de necessidades por satisfazer. É evidente que elas não vão meter esse dinheiro no banco, porque ele ainda assim seria tão pouco. O que é que elas vão fazer? Elas vão consumir mais. Ao consumir mais, cria-se mais emprego, dinamiza-se a economia. Portanto, teria dois benefícios. Um, é mostrar ao cidadão, que é a grande maioria que recebe aposentadorias miseráveis, que o objetivo é olhar para eles e poder-lhes proporcionar uma aposentadoria mais justa e, ao mesmo tempo, acabar com as benesses, porque hoje, infelizmente, está a acontecer uma coisa caricata, mais uma vez, que é, por falta de informação, a grande maioria das pessoas que são contra a reforma do sistema previdenciário não percebe que elas não estão a defender a sua causa, elas estão a defender as causas dessas minorias, que são aqueles que, aonde efetivamente o sistema tributário tem que ir, aonde efetivamente tem que se acabar com isto. Acabando-se com isso, é tanto dinheiro, mas tanto dinheiro que estará disponível para melhorar as aposentadorias mais baixas, para investir em melhor saúde, investir em melhor educação, investir em infraestruturas, que o Brasil, em pouco tempo, com medidas simples, daria um salto enorme para a modernidade, para ser um país mais justo, mais igualitário, muito melhor do que ele é hoje. Fico por aqui. Mais uma vez lhe peço para dar o seu like, partilhar os vídeos nas redes sociais e se não se inscreveu no canal, se inscreva e não se esqueça de ativar as notificações. Fiquem bem, vemos no próximo vídeo.